Às vezes, o topo não é uma conquista, é apenas um fardo. Todo mundo acha que chegar ao mais alto ponto é o objetivo final, mas ninguém fala sobre o que acontece quando não existe mais ninguém ao seu lado. Esse vídeo não é sobre força, nem sobre poder, é sobre o que acontece com alguém que vai longe demais e acaba ficando sozinho demais. Porque Satoru Gojo não é apenas o mais forte, ele é o retrato de um problema humano muito mais profundo. Gojo não apenas dominava o campo de batalha, ele dominava o espaço, o tempo, a lógica. Nada o toca, nada o ameaça, nada o alcança. O infinito não é só uma técnica, é uma metáfora. Uma distância absoluta entre ele e o resto do mundo. Enquanto todos lutam para sobreviver, Gojo já venceu. E é exatamente aí que o problema começa. Existe uma mentira confortável que todo mundo gosta de acreditar, a de que o poder aproxima. Mas a realidade é que é o completamente oposto. Poder extremo afasta. Quanto maior a distância entre o que você é capaz de fazer e o que os outros conseguem sequer imaginar, menos linguagem comum sobra. Gojo vê o mundo com 6 olhos. Cada átomo, cada fluxo de energia, cada variável invisível. Não existe silêncio para quem enxerga demais. E quando tudo é ruído, o mundo deixa de ser um lugar e vira apenas um sistema. Existe uma fantasia muito comum sobre o topo. A ideia de que quando você chegar lá, finalmente descansa. Mas o topo não descansa ninguém, o topo vigia. Quanto mais alto alguém sobe, menos margem de erro tem, menos fragilidade é permitida, menos humanidade é tolerada. No mundo real isso acontece o tempo todo. Pessoas que se tornam referências demais, competentes demais, indispensáveis demais. Elas não são odiadas, elas são respeitadas, à distância. Esse tipo de respeito cobra um preço silencioso, porque ninguém se aproxima de quem não parece precisar de nada. Gojo não impõe distância. A distância surge porque ninguém sabe como tocar algo que nunca treme. Existe um conceito silencioso aqui: desumanização pelo excesso. Normalmente falamos de desumanização pela violência, mas existe outra forma, mais perigosa. Quando você não precisa de ninguém, as pessoas deixam de ser pontes e viram obstáculos. Friedrich Nietzsche, ou Friedrich Nietzsche, dizia que quem olha tempo demais para o abismo corre o risco de se tornar o próprio abismo. Gojo não caiu no abismo, ele ultrapassou. E quando se passa desse limite, a empatia vira apenas cálculo. Houve um tempo em que Gojo não estava sozinho. Suguru Geto não via Gojo como uma arma, via como um igual, um irmão. Enquanto existia o nós somos os mais fortes, o peso era dividido. Dois sóis criam um sistema, um sol que já é gravidade demais. Porém, quando Gojo atinge a iluminação, e declara ser o mais honrado entre os céus e a terra, algo morre ali. Não é o poder que nasce, é o isolamento definitivo. Gito começa a se perder nas sombras desse brilho, e Gojo não vê. Os olhos que decifram o universo não conseguem ler o luto, o cansaço, a fratura interna. Talvez o momento mais trágico da história de Gojo não seja uma batalha, é um silêncio. O silêncio entre dois amigos que já não habitam o mesmo plano. Enquanto Gojo avança em compreensão, Seguro afunda em peso moral. Um viu o mundo como equação, o outro começava a sentir nojo do resultado. E existe uma ironia cruel nisso. O homem capaz de enxergar tudo não percebeu que estava ficando impossível de acompanhar. Não porque se afastou, mas porque cresceu sem olhar para o lado. Às vezes, perder alguém não é abandoná-lo, é simplesmente caminhar rápido demais. Aqui está o ponto em que quase ninguém encara. O poder absoluto cobra um preço invisível, a incapacidade de ser alcançado. Gojo podia parar qualquer ataque, distorcer o espaço, reescrever batalhas, mas não podia salvar alguém que desistiu. Em Shinjuku, o infinito falha, não tecnicamente, humanamente. O mais forte descobre que força não resolve a ausência, e essa é a tragédia silenciosa do topo. Ninguém consegue te puxar de volta. Existe um detalhe ainda mais incômodo na posição do Gojo, algo que quase nunca é dito. O mundo do Jujutsu não apenas respeita o Gojo, ele depende dele. Quando alguém se torna forte demais, o sistema ao redor para de evoluir. As decisões deixam de ser coletivas, os iscos deixam de ser compartilhados. Tudo começa a girar em torno de uma única presença. Gojo não é só o mais forte, ele é o alívio de consciência de um mundo inteiro. Talvez seja por isso que a nova obra de Jujutsu Módulo se retrate disso, onde o protagonista e o Itadori escolhe se retirar, se ausentar do mundo Jujutsu para que esse equilíbrio volte à tona.
Enquanto Gojo existe, ninguém precisa realmente assumir responsabilidade total. E isso cria uma distorção perigosa, porque quando alguém carrega tudo sozinho, os outros desaprendem a carregar qualquer coisa. O poder absoluto não paralisa apenas quem o possui, ele infantiliza quem vive à sua sombra. Talvez por isso Gojo precisou ser selado, não porque ele era mau, mas porque sua existência impede o mundo de amadurecer. Às vezes, a presença de alguém perfeito atrasa o crescimento de todos os outros. E a pergunta que fica não é se Gojo é forte demais, mas se o mundo ficou fraco demais por saber que ele sempre estaria ali. É por isso que Gojo incomoda tanto. Não apenas pelo poder que carrega, mas pelo tipo de pessoa que ele representa. Gente que foi longe demais, que se tornou referência, que virou função antes de continuar sendo gente. Pessoas tão competentes que pararam de ser acompanhadas e só perceberam tarde que ninguém caminha ao lado de quem nunca desacelera. No mundo moderno, o infinito não é uma técnica, é uma rotina que nunca termina, uma agenda cheia demais para sentir, sempre ocupado, sempre eficiente, sempre funcionando. Essas pessoas não são evitadas, são admiradas. Mas ninguém constrói a casa ao lado de um monumento. Você visita, observa e segue adiante. E talvez a solidão mais comum hoje não seja a falta de gente, mas a ausência de alguém que enxergue quem você é quando deixa de produzir. Gojo não sofre por ser o mais forte, ele sofre porque ninguém pergunta se ele ainda aguenta. Gojo tentou resolver tudo isso ensinando, não por altruísmo puro, mas por necessidade. Criar sucessores não era salvar o mundo, era não ficar sozinho nele. Talvez no fim, o maior aprendizado de Gojo não tenha sido sobre derrotar maldições, mas sobre impedir que o poder consuma tudo que ainda é humano. Ele continua sendo sol, mas entendeu que não precisa queimar tudo ao seu redor. Porque o topo pode até continuar sendo uma maldição, mas com as pessoas certas, a vista lá de cima deixa de ser sufocante e volta a ser habitável.